uma ótima noite a todos nós, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo essa casa que nos abre a porta, nos dá a oportunidade de todos os domingos às 18 horas estarmos aqui falando de Jesus, do Evangelho, das boas novas, trazendo coisas boas para a gente melhorar, né, a nossa caminhada nessa reencarnação. Hoje o nosso tema, nós frisamos que todo mês de dezembro estaremos falando sobre Jesus, e hoje nós vamos falar sobre Jesus e o reino dos céus, o reino de Deus. Nossa convidada, nossa irmã, nossa colaboradora, Nair Ângela Santana. Boa noite, Nair. Boa noite, Tati. Com muito prazer e alegria que nós estamos aqui, agradecendo o convite e tendo a oportunidade de falar sobre Jesus. Te agradece muito o seu carinho. Muito obrigada. Então a gente já convida todos a estarem com o Evangelho na mão, o livro Fonte Viva, copo de água e o mais importante, a família reunida. Muitos já estão fazendo o Evangelho conosco, acompanhando conosco. A gente coloca as páginas e a parte do Evangelho, a gente coloca na página do nosso Facebook aí, para que a pessoa possa acompanhar também, né? Para que você possa acompanhar aí e fazer junto conosco o Evangelho na sua casa, com a sua família, ok? Participe conosco, dê a sua sugestão, dê a sua opinião, faça a pergunta, faça seu questionamento, contribua também, dê a sua opinião. É que é legal, muito democrático, a sua colocação ajuda muito a gente a transcorrer, a gente caminhar e levar o nosso programa aqui, ok? Então nós vamos falar muito esse mês sobre Jesus. Nós estávamos falando que é necessário falar de Jesus sempre, mas principalmente nesse mês, para a gente lembrar que Natal é Jesus. Então a gente pede à nossa irmã, a gentileza, o favor de ler a página para a gente do livro Fonte Viva e fazer o comentário, tecer um pequeno comentário sobre o que ela achou, o parecer dela. Capítulo 79, Sigamos a Paz. Nós lemos um versículozinho de Pedro, da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Sobre esse versículo, Emmanuel discorre, trazendo para nós esclarecimentos sobre essa fala de Pedro. Há muita gente que busca a paz e siga-a. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe a concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável.
Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Esse texto, como todos os outros, são formidáveis. Mas o que nos chamou a atenção foi o esclarecimento que Emmanuel faz para nós de que todos queremos a paz, mas cada um busca essa paz a seu modo. E uma vez, quando as possibilidades nos são concedidas para que ela seja realmente um fato, uma conquista nossa, nós nos rebelamos mediante as dificuldades que surgem. Então ele fala, não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Então querer a paz no comodismo, na indiferença, no desânimo, não vai conseguir, porque não tem nisso nem saúde, isso não gera saúde, muito menos alegria. Então, se é verdade, vamos destacar, que toda criatura busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Então, cabe àqueles que procuram a paz buscar quais são os propósitos de Jesus. Qual é a vontade de Deus? Qual é o projeto que existe para as nossas vidas que Jesus espera que eu seja capaz de realizar? Porque nós temos por hábito buscar fazer a nossa vontade, aquilo que a gente quer. Nós somos chamados a um trabalho edificante, mas se de repente nós não vamos ser destaques ou encontramos ali pessoas que não são afinizadas conosco, a primeira reação é deixar de fazer o que se foi convidado para realizar, porque não nos agrada essa ou aquela circunstância, essa ou aquela pessoa, esse ou aquele trabalho. Mas qual é o propósito do Senhor? É isso que nós temos que avaliar, porque na vida de relação nós aprendemos muito uns com os outros, né? Na verdade não se evolui sozinho, nós evoluímos em conjunto. E esse exercício, né, de relacionamento é que vai nos favorecer com aprendizado da paciência, da compreensão, da tolerância, do perdão. Isso, para o exercício dessas virtudes, é que vai nos conceder a paz. Então, se nós recebemos esse trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, porque nós somos ao trabalho, somos chamados ao trabalho, porque nós podemos executá-lo, então, se nós fizermos isso, estaremos realmente usando a oportunidade em favor da nossa elevação e aprimoramento. E também ele fala que Jesus dá a receita para segui-lo e para a conquista da paz. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É impossível viver no mundo sem tomar a cruz de Jesus. Querer seguir Jesus sem tomar a sua cruz. Tomar a nossa cruz, não é a cruz dele não, a nossa cruz. Então nós temos que pegar os nossos deveres, aquilo que viemos para realizar, executá-lo e seguir Jesus. Aí sim nós vamos ter paz no coração, alegria no servir, vamos aprender as virtudes que precisamos desenvolver e grandes transformações estarão ocorrendo no íntimo de cada ser e a paz estará se instalando de fato, né? Porque vai chegar num nível em que nada vai nos aborrecer, nada vai nos contrariar e nós vamos realmente ter paz para distribuir e partilhar com aqueles que fazem parte da nossa vida de relação. Vamos estar trilhando o caminho ao reino dos céus, que é o tema que a Nair vai estar compartilhando com a gente. Ou seja, a página é uma abertura, uma introdução, já a fala da Nair hoje, que é Jesus e o reino de Deus, o reino dos céus, né? Essa paz, né? E eu lembrei agora daquele rapaz que fica em cima do viaduto, Renan Costa. O trabalho dele fica ali, Jesus é a paz. Aí eu passo com a minha filha, ele passa 3, 4 vezes por semana ali. Aí eu falo assim, Jesus é a paz, não, a paz é Jesus, né? Eu brinco com ele sempre ali, porque o trabalho que ele faz é muito bacana, muito louvável. Fica ali falando, Jesus é a paz, Jesus é a paz. E fala, a paz é Jesus. Muito bacana. Obrigado, Nair. A Maírce Breves, um abraço. Marcelo Silva, Marcelo, um abraço. Sônia Conte, muito obrigado, Sônia. Ângela Donato Correia, Ângela, um abraço. Saudades aí do grupo aí, as fotos que você publicou, muito legal. O Ricardo Cunha, nosso irmão, também está nos devendo uma visita. E ele manda assim, boa noite, Nair e Totti, muito bom ouvi-los. Boa noite. Boa noite, Ricardo, muito obrigado, meu irmão.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. E nós vamos também estar colocando aqui um tema que a Nair vai estar esmiuçando melhor. Eu vou evitar comentar para deixar mais com ela, porque faz parte do tema dela. É o item 6, tá assim. Essas máximas, né, todo aquele que se eleva será rebaixado, essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por essas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infabilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia, sua grandeza na terra, e não se leva a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante, porque vêm acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Me chamou a atenção aqui, mas eu não vou comentar, vou deixar para a Nair comentar, porque está dentro do tema que ela vai... que Jesus toma uma criança e fala sobre quem não se tornar como uma criança, não chegará, será maior no reino dos céus. Então eu gostaria que você comentasse no seu tema depois para a gente sobre isso, sobre a humildade, todo aquele que rebaixa será elevado. Ou seja, tudo que nós vamos falar aqui, vou deixar para falar, que fica muito mais interessante. Não vou tomar tempo então não, ok? Então vou deixar o comentário para Nair da nossa colocação. Então vamos fazer agora a nossa vibração, a nossa elevação de pensamento, para a gente orar e trazer até nós, até o nosso lar, a presença dos amigos espirituais para que possa nos ajudar e nos fortalecer na caminhada. Pensemos em Jesus, em Maria. Vamos mentalizar, vamos pedir ao nosso anjo de guarda também que se faça presente em nosso lar. Vamos mentalizar cada canto, cada cômodo de nossa casa. Nesse momento, se coloque pensando em cada cômodo, sala, cozinha, quartos, todo o cômodo da sua casa, e imagina, pense ali, peça a presença de Jesus, dos amigos espirituais, adentrando o seu lar, envolvendo o seu lar em ótimas energias. Vamos mentalizar os familiares. Mentalize cada um seu familiar e veja Jesus envolvendo em seus abraços, em sua ternura, cada um do seu familiar.
Vamos pedir aos irmãos que a gente tem dificuldade de convívio, de relacionamento. Vamos pedir por eles, vamos pedir por nós, para que Jesus nos faça mais humilde e que a gente possa se aproximar dessa pessoa, não guardar ódio nem rancor dessa pessoa, pelo menos olhar com bons olhos essa pessoa e pedir por ela para que a gente possa conviver, ter um convívio de paz e de luz. Vamos pedir aos governantes, nós estamos aí na virada, de governo do nosso país, independente de partido, de quem for, mas que sejam abençoados, que façam o melhor para o povo brasileiro, para o nosso país, para o planeta, que aqui é a pátria do Evangelho, o que for feito aqui vai refletir no planeta todo, vai ser bom para todos. Então que Jesus abençoe a todos que forem entrar aí, que procurem fazer o melhor. Vamos pedir aos irmãos que nós prejudicamos nesta vida ou em outras vidas, que as nossas preces, as nossas orações, as nossas vibrações envolvam esses irmãos, que eles possam despertar, que seja 30 segundos, e possam nos ver hoje um pouquinho melhor do que ontem, do que em vidas passadas, e possam assim nos dar uma chance, nos deixar caminhar em paz, tranquilos, e que as nossas preces envolvam esses nossos irmãos de muita luz. Vamos mentalizar aos irmãos suicidas, aos abortados e aqueles que abortaram, aos que se encontram nas zonas umbralinas, nas cavernas, nos abismos, irmãos que já perderam a forma humana, que já perderam a esperança. Vamos pedir aos irmãos que fizeram e sofreram as guerras, o holocausto, a escravidão. Vamos pedir, Pai, a paz a todos nós e que a gente possa vislumbrar o reino dos céus e que a gente procure se fortalecer. Procure, Pai, de todas as formas, nos esforçar para chegar ao reino dos céus. Por isso, nós te agradecemos e pedimos sua bênção. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje, como no mês de dezembro, estamos falando sobre Jesus, Falamos sobre Jesus e os apóstolos, os discípulos, Jesus, a história de Jesus, contamos um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e o reino dos céus, Jesus e o reino de Deus. E a nossa convidada, a nossa companheira Nair Ângela Santana, vai estar nos brindando. Fique à vontade, Nair. Obrigada. É uma época muito importante quando a cristandade lembra o nascimento de Jesus, embora saibamos que não é realmente a data, não se sabe precisamente a data em que Jesus nasceu, mas isso não importa, já que envolve essa humanidade cristã nas vibrações de amor, de preces, de caridade até, porque muitos se juntam para amenizar o impacto do sofrimento, das dores, daqueles que estão mais próximos ou distantes. Então, Jesus, aproximando-se da Terra pelas radiações, pelos pensamentos da humanidade, ele, mesmo aproximando, o que a gente diz, é não estar perto, isso aproximando no sentido do pensamento nosso em busca do dele, faz com que haja uma sensibilidade maior, uma proximidade maior entre as pessoas e até mesmo entre os religiosos de outras denominações. Mas o que Jesus veio fazer na Terra? Qual é a missão de Jesus? Então nós vamos encontrar na Gênesis, no capítulo 17, no item 26, Allan Kardec falando para nós que a missão de Jesus é transmitir aos homens o pensamento de Deus. E somente a sua doutrina, que é a do Cristo, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. Então ele veio trazer o pensamento de Deus. Ele e o Pai somos um, conforme ele dizia quando se referia a Deus. E sempre ele estabeleceu que Deus era Pai, aproximando-nos desse Pai. Não Deus que havia sido apresentado para nós em épocas mais remotas, mas um Deus amor, um Deus bondade, amor, compaixão, misericordioso, justo, bom, enfim, com todas aquelas qualidades que a gente já conhece, Então, a pregação de Jesus, para que o homem identificasse esse pensamento de Deus, girava e gira em torno da noção básica
do reino dos céus. Então nós vimos aqui, no pouco que o Totti leu, falou várias vezes do reino dos céus. Em vários aspectos Jesus falava desse reino dos céus. Mas em que consiste esse reino, né? Que é o reino dos céus, é o reino de Deus, que ele estabeleceu como meta dos cristãos, dos apóstolos, dos discípulos e da cristandade em geral, uma meta a ser alcançada. Então sempre ele se referia a esse reino de Deus, ou reino dos céus. E essa meta, o que fazer então? Mas será que todos identificamos essa meta que Jesus estabeleceu para alcançar o reino dos céus? Se pegarmos o Evangelho, nós vamos encontrar as falas de Jesus, elas estão ligadas a ações, a práticas. E toda a tônica do seu Evangelho gira em torno de humildade e caridade, para se conquistar o reino dos céus. Mas o que ele vai recomendar, né? Para isso devem convergir todos os esforços, todos os sacrifícios, renúncias e anseios do ser humano para essa meta a ser alcançada. Ele sempre deixou bem claro, né, Naís, que ele fala da porta estreita, ou seja, a porta é estreita, mas não está fechada, da dificuldade. Fechado, né? Então, exatamente, a porta estreita é o caminho para se conseguir entrar no reino dos céus. E para isto, ele mesmo diz, né, tome a sua cruz. Não é fácil mesmo, mas ele dá uma consolação quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis repouso para as vossas almas. Né? Então, porque através de tomar o jugo de Jesus, por maior que seja o nosso sofrimento, ou mais pesado a nossa cruz, com os ensinamentos que ele nos passa, nós vamos nos tornando capazes de suportar muito e muito mais coisas, como a gente vê inúmeros exemplos aí, para esse muito mais coisas, nos transformando em pessoas que têm paz no coração, que têm alegria e felicidade, embora todas as adversidades que caracterizam a vida desses grandes líderes, religiosos ou não, que estão aí na sociedade, em diversas regiões do planeta, né? Aí, só jugo é aquilo que colocava nos bois, né, antigamente, para se guiar. Ou seja, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, é isso, o meu ensinamento, o meu evangelho, né, deixa bem claro isso, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Aí, quer dizer, não o jugo é aquele que coloca nos bois, né, nos gados, para caminhar, levar aquelas carroças, né, de peso, né? Peso. Para conduzir, a condução. E aí, para que isso seja feito de maneira adequada, né, é preciso que seja o jugo com Jesus, o jugo de Jesus. Né? Perfeito. Então, esse caminho para o reino de Deus ou dos céus, ele é realmente um caminho estreito, um caminho dificultoso. Por que ele é difícil? Por causa das nossas imperfeições. Quando nós nos melhorarmos, tornarmos bem mais avançados em moralidade e espiritualidade, esse caminho será assim tão tranquilo passar por ele e por outros que vão surgindo, porque essa estreiteza se torna em função das imperfeições nossas. Se elas deixam de existir, não tem mais caminho estreito. Será o caminho aberto à nossa frente, onde o reino de Deus já estará instalado em nossos corações. E esse reino, então, esse reino dos céus, ele tem qual instrumento que Jesus estabelece para que esse reino esteja em nós? Então, é um instrumento. Amar a Deus sobre todas as coisas, essa é a nossa instrumentalização. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a chamada leal, a regra de ouro, né? A regra de ouro. E nós vamos encontrar essa regra de ouro em todas as denominações religiosas da terra. Estará lá, faça aos outros o que quereis que vos faça. Ame seu próximo como a si mesmo se ame. Quem ama seu próximo como a si mesmo se ama, fará aos outros somente aquilo que quer que lhe seja feito. Então, nós temos aí uma orientação, uma instrumentalização para a ação da conquista do reino dos céus. Né? Então, esse amor total, universal, é aquele total, é a Deus, acima de todas as coisas. Não tem meio termo,
né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse é um desafio para nós, porque nós ainda queremos que Deus ainda faça a nossa vontade. Então, nós queremos mais que seja feita a vontade nossa do que a de Deus. Ainda não identificamos a vontade dele, para que realmente saibamos cumpri-la. E embora o Evangelho deixa muito claro em todas essas falas de Jesus, essas orientações de Jesus para nós, ainda não foi profundamente compreendido e muito menos ainda vivido, porque houve algumas dificuldades, algumas interpretações equivocadas que fez com que essas práticas deixassem de ter assim a sua característica. Essa meta, na verdade, foi alterada, né? Foi modificada. E para que se alcance isso é preciso, qual é a missão do Espiritismo? Combater o egoísmo. Então o egoísmo, a grande chaga da humanidade, retratado muito bem na atualidade, onde nós presenciamos o egoísmo num alto grau de elevação. E ele é para isso que uma das vindas de Jesus, né, está caracterizado também esse combate ao egoísmo, mas não é na sociedade, é em nós individualmente, porque a sociedade retrata aquilo que nós levamos para ela. Então esse egoísmo precisa ser combatido. A meta a alcançar para que sejamos realmente felizes e em paz é o reino dos céus. Mas esse reino dos céus, Jesus deixa bem claro em outro aspecto quando ele fala o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Na entrevista lá com Pilatos, né? Meu reino não é deste mundo. Porque qual era a preocupação dos judeus naquela época? Que Jesus tomasse a frente do governo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, com toda aquela festa de pessoas, né, seguido por aquela multidão de pessoas cantando glórias, hosanas a Jesus, eles ficaram em extrema preocupação. Esse homem vai dar trabalho, ele está regimentando muita gente e a intenção dele é que isso aqui se modifique, vai tirar a gente, né? Então essa preocupação que já era antiga lá entre os governantes da época, dos judeus e da própria Roma, eles então articularam tudo e infelizmente encontraram Judas que não compreenderam, porque havia na mensagem bíblica, os profetas anunciavam a vinda do Messias, mas como Abraão, lá na introdução, né, da Bíblia, ele foi, o Espírito que se manifestou para Abraão, falou para ele que ele era um homem temente a Deus, foi identificado como um grande, Deus único naquela época era muito raro. Não, não havia um país ainda completamente, me veio agora o vocabulário, monoteísta, não havia. Mas encontraram em Abraão essa pessoa, né, que ele e a sua família adoravam a Deus. Então foi dito a ele que pela fé imensa que ele havia, que ele possuía, que daria a ele, ele criaria uma posteridade tão grande quanto as estrelas do céu e as areias da terra, né, do mar lá, da praia. E ele então, essa promessa que foi feita, as pessoas, como nós somos muito materialistas, tudo nós concretizamos, né? Aqui na Terra, os judeus acreditavam que o Messias então era alguém que eles iam dominar a Terra. Eles iam se tornar líderes na Terra, porque era essa a promessa de Deus. Mas, no entanto, como Jesus se referiu à proliferação, né, das pessoas daquela época, segundo o entender de Abraão e dos profetas que vieram depois, não todos, evidentemente, é que eles realmente dominariam a terra, que os judeus, né, seriam esses líderes. Então, eles não viam Jesus assim. Alguns queriam que Jesus fosse isso, e os outros tinham medo de Jesus com medo de ele ser realmente esse líder que estaria tomando a frente para dominar. E acharam então Judas que realmente não entendeu a mensagem e acabaram resolvendo botar um fim na história, né? E Jesus falou, não devia se preocupar tanto, porque o meu reino não é da terra, né? Meu reino é o dos céus. Então isso daí demonstrando pra gente que realmente o que nós precisávamos investir não era na busca dessas conquistas materiais. De invasão de nações,
de pessoas, né, brigar, desentender-se, porque o reino de Deus começaria em nós. Então ele deixou isso muito claro, né? Quando ele falava o reino do céu está dentro de vós. Então o que fazer para conquistar esse reino dos céus? É amar. O amor é que vai nos conduzir a essa introspecção ou a criação desse reino dos céus em nossas vidas, em nossos corações. Esse amor, a gente fala muito de amor, é o somatório de muitas virtudes. Então nós vamos desenvolvendo esse sentimento de amor, gradativamente. E para se conquistar então esse reino do céu, nós vamos precisar da lei de reencarnação. Porque não se consegue essa conquista numa única existência. É preciso então, muitas vezes. Já explica pra gente, por favor, aquela passagem de é preciso renascer de novo, né? Pega esse gancho, por favor. Do diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Um doutor da lei, alguém que conhecia bastante lá a lei mosaica, e de repente ele interpelou Jesus até para... Ele sempre armava algumas ciladazinhas, ele queria saber mais de Jesus então. Ele falou, mas é preciso nascer de novo, né? E Jesus então fala para ele que sim. Como o homem pode entrar novamente no ventre da sua mãe, ele falou assim, é verdade que nascem da água e do Espírito, para que possa então entrar no reino dos céus. E essa água e Espírito, hoje, né, a ciência já percebe que o nosso corpo é muito mais água do que matéria densa, né? E constitui isso. Então, nascer da água é nascer do corpo. E nascer do Espírito é o Espírito que vai habitar esse corpo, que vem de Deus, é criado por Deus. E nós vamos ter uma escala evolutiva mais ou menos demorada, mas sempre bastante prolongada, né? Depende das nossas escolhas, trabalhando em busca desse reino dos céus. E é onde Jesus apresenta com muita clareza, quando ele fala, aquele que se humilhar, aquele que se elevar será rebaixado, aquele que quiser ser o primeiro será o último. Temos que ser como a criança pura. A criança, depois, ela começa a crescer e começa a se mostrar como oração, né? O que o Espírito é, em algumas condutas, e algumas coisas nós também a prejudicamos muito com a educação que damos ou que deixamos de dar. Mas na sua primeira fase de infância, ela é pura demais. É de uma simplicidade, de uma naturalidade, né? De uma franqueza. É algo assim admirável, a criança. Então nós temos que ser como a criança. O nosso olhar, quando olhamos para qualquer circunstância mais complexa, nós vemos o quê? Malícia. Nós temos muita malícia. O nosso olhar, eu falo assim, a gente tem que usar os óculos do amor. A gente olha e aí a gente já fica assim, melhor nem pensar, né? E Jesus fala para a gente assim, a boca fala do que está cheio o coração. Então, aquilo que a gente fala, a gente já está se revelando que de fato nós somos. A gente está falando, revelando do outro, mas expondo aquilo que nós somos, a nossa inferioridade, a nossa pequenez ainda, porque o nosso olhar não é um olhar de piedade, de compaixão, de compreensão, entendimento, como algumas lideranças hoje já possuíam, né? Já tem até. Aí nós vamos ver um Divaldo, nós vamos ver um Chico Xavier, uma Madre Teresa, e assim vários outros, Irmã Dulce, né? E muitos líderes, Mahatma Gandhi, que foi assim, um exemplo de pacificador. Essas criaturas, elas têm esse olhar, já adquiriram esse olhar, e muitas pessoas simples até também já possuem esse olhar. De compreensão, de compaixão e tal, e entendendo, vai melhorar com o tempo, né? Vamos orando, vamos ajudando, que a pessoa vai melhorar, mas às vezes a gente já quer coisa de imediato e a tudo muito rápido, ou então somos intolerantes demais, não admitimos aquelas falhas, aquelas condutas, é porque nós ainda não temos a pureza de coração que Jesus fala que precisamos ter para conquistar o reino dos céus. Então o amor é a tônica do ensinamento de Jesus. E a caridade, conforme já dissemos, muito bem exarada por Paulo na carta aos Coríntios, no 13º capítulo 13, né, da carta aos Coríntios, em que ele fala da caridade. Né? Eu falo do amor, uns traduzem como amor, outros traduzem como caridade. E quando eu li aquele texto, né, eu lia... mas eu não conseguia entender como que podia dar o corpo para ser queimado,
né? Falar todas as línguas, que é a mediunidade, a xenoglossia, fazer coisas assim espetaculares, dar tudo que tem e ainda assim nada será se não tiver amor. Mas isso a gente pensava assim, mas isso não é amor? Não. Então, quando a gente começa a analisar, observar a nós próprios, né, e observando também os demais, a gente vê que muitas ações nossas do bem ainda não é caridade, ainda não é levada pelo sentimento de caridade. Muitas vezes para vaidade, para ostentação, para aparecer na mídia, interesse, se destaque, interesse, levar vantagens. Então, muitas outras coisas podem ser o móvel daquilo que nós chamamos de caridade. E a caridade verdadeira é a caridade, está lá no Livro dos Espíritos, né? Qual é a maior de todas as virtudes? É o total desinteresse nas obras que buscarmos fazer. Total desinteresse, fazer por amor aquilo que se empenha a fazer, que é exatamente onde nós vamos conseguir chegar ao reino do céu, sem interesse em nada. Se nós não temos interesse, os outros não vão nos magoar. É o negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Tome a sua cruz, né? Então nós temos nós temos um programa que é o amor, o roteiro para essa busca do reino dos céus. E nós temos o que nós precisamos fazer, que seria aí o programa aliado a esse objetivo, né? Que o nosso objetivo deve ser esse: convergir todos os esforços, sacrifícios, renúncias e anseios para a realização desse reino dos céus dentro de nós, né? A gente vê que Jesus veio colocar para a gente, né, umas coisas que estavam muito além, muito aquém do nosso dia a dia. Quando ele fala perdoar, amar os inimigos, né, largar tudo. Ele fala que o jovem rico vai, vende tudo e me siga. Então são coisas que estavam muito longe para a gente, né? E ele veio ensinar para a gente uma nova proposta, né, um novo relacionamento para a gente chegar a esse reino dos céus. Fala disso para a gente um pouquinho. Realmente, o moço rico, ele quis saber de Jesus, né? Como fazer. E Jesus... Difícil largar tudo, né? Aí Jesus falou que conhece da lei. Então ele falou, conhecia tudo, ele vivia aquilo tudo. Aí Jesus, evidentemente, que percebia profundamente, né, o sentimento de cada um, que era cada uma das pessoas que se aproximava dele, percebeu isso e fez uma proposta, né? Então vai, o que você está fazendo está correto, mas vai, vende tudo que tem, se dá aos pobres e segue. Ficou triste e foi embora, né? Porque ele realmente cumpria aquela questão da caridade que nós acabamos de citar, né? Ele cumpria, honrava o pai, a mãe, ele fazia as oferendas e uma série de valores, de práticas externas, ele realmente realizava. Mas no desprendimento, será que Jesus realmente queria que ele fizesse isso? Mas colocou como um teste, não é? Porque Jesus, em momento algum, solicitou ou gostaria que a gente deixasse de ter suprir as nossas necessidades e se tornar um peso para alguém, né? Não era, mas ele, na verdade, ele entristeceu-se e não quis a opção que ele fez. É igual aquela não parte foi ele seguir Jesus, né? Foi as coisas materiais. Que é muito mal interpretado, que é mais difícil o rico entrar no reino dos céus, né? Isso é muito mal interpretado. Quer dizer que tem que doar tudo, como você está falando, tem que dar tudo para mim entrar no reino. Você tem que ser pobre, tem que ser miserável. As grandes riquezas existem para alavancar o progresso da humanidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo consta, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, falando com muita clareza de que nós precisamos, as grandes fortunas, elas existem. O que seria de nós se não tivessem pesquisadores? Pessoas que bancam pesquisas espetaculares que melhoram a qualidade de vida da humanidade, as grandes descobertas. Isso tudo precisa de dinheiro, precisa de pessoas que são filantropos, pessoas que são milionárias, que são caridosas, né? Elas doam muitos valores altíssimos, muitas vezes, para criar recursos
não é de dar coisas materiais que atendam, mantenha a pessoa na dependência, mas doar, criar situações, criar empresa, criar recursos em que a pessoa possa trabalhar e manter a sua vida, sua saúde, sua família e as grandes descobertas. Então, essa fala não procede, né? O que Jesus, ali houve porque a questão é que as fortunas, elas favorecem também muitos desatinos, porque enquanto existem esses grandes milionários, né, essas pessoas que realmente fazem filantropia em grande quantidade para ajudar a humanidade, existem aqueles que utilizam os bens que têm para fazer coisas, produzir tragédias, criar armas destruidoras, aqueles que pegam os dinheiros, a fortuna que possuem e gastam toda ela para atender a sua vaidade, aos seus interesses, aos seus prazeres materiais. Então, esse que é o perigo, ela realmente favorece a um deslize maior por parte das pessoas que possuem riquezas. Mas a pobreza já se submete mais. Às vezes a gente gostaria de fazer tanta coisa que seria a nossa perdição e a gente não faz porque está limitado devido às dificuldades financeiras, ou seja, doenças e outras situações que podem surgir. Esta só que há a diferença, mas por isso que Jesus colocou, né? Mais fácil um camelo passar no fundo da agulha e a camelo é um cabo, né, gente? Não é um camelo, isso, não, é um cabo. É que era usado naquela época e tinha esse nome, que o vocabulário era muito pobre. Mas era o rico e o pobre. O rico é mais difícil nesse sentido. Mas como existe reencarnação, também eles entrarão, como todos nós, né? Iremos conquistar esse reino dos céus. Depende das escolhas mais rápidas ou mais lentas, mas habitaremos e sentiremos esse reino dos céus em nosso coração, né? Manda aqui um abraço para o Luiz Cláudio Gomes Barroso, Ana Juliana Delgado, Fabiana Cristina, Mara Giacomini e Vani Rosa. Um abraço a todos. O que você traz para a gente, continuando Jesus e o reino dos céus? Então, o que Jesus propunha com essa imagem do reino de Deus? Houve uma interpretação muito equivocada com relação a isso, como a gente estava conversando agora há pouco tempo, falando dos profetas, da interpretação que as pessoas fizeram à época e tiveram pressa em crucificar Jesus, porque tinham receio da quantidade de pessoas que ele arregimentava, que ele fosse um líder político, né? E um revolucionário e tal. E com o passar do tempo, os cristãos da primeira hora, eles realmente foram extremamente fiéis aos ensinamentos de Jesus. Davam suas vidas. O que fez com que o cristianismo predominasse foram os exemplos dos cristãos, porque eles não tinham medo. Surgiam enfermidades, enquanto todos corriam e se afastavam, os cristãos iam socorrer. Eles davam suas vidas, distribuíam seus recursos, partilhavam entre eles a comida, a roupa. O que fosse preciso era uma coisa muito fraterna, muito solidária, muito amorosa entre os primeiros cristãos. Davam suas vidas. O cristianismo foi escrito no seu início com sangue, o sangue dessas criaturas, para que eles fossem, mas quem são essas pessoas? Quem é esse líder que eles amam, que eles adoram? Que eles não têm medo da morte e eles vão cantando para o suplício, né? Então isso só fazia com que mais e mais adeptos surgiam, porque alguma coisa realmente grandioso havia por trás daquelas lições. Com o passar do tempo, no entanto, o cristianismo foi se ampliando e ocorreu que começaram a surgir lideranças, começaram a surgir a coisa mais organizada e com isso, então, essa questão do reino dos céus, que é muito mais difícil, né, gente? Porque é preciso internalizar estes ensinamentos. É para nós, não é para o outro, é para mim. É o autoconhecimento, o autodescobrimento, na verdade, que são idênticos, é a mesma coisa, para que a gente pudesse internalizar isso. Então, o que aconteceu? Começou-se a ensinar e a pregar. O reino dos céus se conquistaria através de práticas exteriores.
Então começou a se pregar, ensinar práticas externas, né? Sem nenhuma crítica, nenhuma religião. Nós sabemos, e todos conhecem, né? As indulgências, eram doações materiais para a construção desse ou daquele templo, para os templos ricos, né? Luminosos, muito caros. Enfim, muitas coisas passou-se a ser uma adoração externa desse Deus para se chegar ao reino dos céus, negociando, que até hoje muitas vezes a gente presencia isso, negociando com Deus, humanizando Deus, sendo o criador do universo. Os pigmeus que somos nós, eu costumo falar assim, nós somos verdadeiros pigmeus do conhecimento dessa vivência espiritual. E com isso nós fizemos com que o ser humano deixasse de seguir a mensagem autêntica, real, que Jesus veio nos ensinar. Então, essa implantação que Jesus veio trazer, o que ele queria com essa imagem do reino de Deus, era a implantação de uma nova ordem, de um novo conceito de vida e de relacionamento entre os seres humanos. Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz que se o homem não tivesse distorcido a mensagem do cristianismo, nós já estaríamos no mundo de regeneração há muitos anos. A gente estava comentando desse livro, né, sobre cristianismo, a mensagem esquecida, do Hermínio. Foi exatamente. Justamente para ilustrar isso que a Nair está falando. Foi muito deturpada, desviaram demais a mensagem de Cristo, exatamente. De Jesus. Né? Se apoderaram, desviaram e transformaram uma coisa pagã, uma coisa... Essa realidade espiritual contida na mensagem do Cristo, ela foi completamente esquecida. Completamente esquecida. Claro, existiram aqueles líderes enviados por Jesus, de pessoas realmente comprometidas com a espiritualização de si e dos demais, dos seus párocos ou dos seus adeptos daquela prática daquela religião. Na verdade, havia isso, mas a maioria, né, que a gente vê no cenário atual, a gente vê cadê a espiritualização das pessoas. A gente está muito mais materializado, vivendo mais pela materialização do que pela espiritualidade. Então, essa mensagem esquecida é coisa da realidade espiritual com que tudo nela está implícito e explícito, que foi realmente apagado dos ensinamentos religiosos, né? E isso fez... Então nós desviamos aqui que Jesus propõe essa imagem do reino de Deus. Essa imagem foi apagada e foi criada uma nova imagem do reino de Deus no sentido de ser conquistas através de ofertas, de práticas externas. A prática interna, ela realmente ficou abstraída. Hoje, aí nós temos então a chegada, o envio de Jesus à Terra do Consolador. Então enviou-nos Allan Kardec, que retomou a mensagem do Cristo na sua pureza, na sua simplicidade, esclarecendo para nós tudo isso e mostrando que o reino do céu se dá, não vem com visível aparência, como Jesus mesmo falou, porque ele está dentro de nós e a sua conquista se dá internamente. Então o Espiritismo, ele trouxe para nós essas lições, retomando fielmente e acrescentando a hoje, com o avanço intelectual do homem, podemos ter como respaldo das informações apresentadas no Espiritismo a confirmação daquilo que Jesus veio ensinar. É fantástico. Quanto mais a ciência avança, mais o Livro dos Espíritos se torna atual, porque estão lá as comprovações que veio. Então, com isso, nós vamos entendendo o que? A ciência comprovando e a gente estudando, fechamos então com essa proposta de Jesus de que realmente o reino dos céus é uma conquista interior de cada ser, é o ser transformado, humanizado ainda, humanizado porque nós ainda precisamos nos humanizar para viver e sentir essa paz. Então, nós estaremos transformando o planeta Terra num mundo de regeneração, que são conquistas íntimas dos seres. Chegou o momento em que a verdade seria revelada, porque Jesus sabia que nós desvirtuaríamos seus ensinamentos e aquele que ficou esquecido, que a gente ia esquecer, era preciso que fosse retomada
através do missionário Allan Kardec, né? Mandar um abraço para o Nélio Fonseca, a Cláudia Moraes está mandando um abraço e muita paz aos amigos. Obrigado, Cláudia, um abraço. Ou seja, vem confirmar o Espiritismo, né? As palavras, não vem mudar nada, o que Jesus nos trouxe há muito tempo atrás, e colocando isso que você acabou de colocar para a gente, que é a transformação, a essência, a nossa estadia aqui nesse planeta, nesse mundo, nessa reencarnação, a busca é a nossa transformação, é a nossa mudança. Aí chegaremos no Reino dos Céus. Com certeza, esse é o nosso caminho. Essa é a meta que Jesus estabeleceu, que nós precisamos seguir, almejar. Porque, na verdade, nós percebemos assim, a humanidade de modo geral, muito assim, perdida, muito sem foco, principalmente no que tange a questão da religiosidade, da religião. Porque a religiosidade está em nós, é implícita em nós. Ela precisa ser acionada através dos conhecimentos lúcidos, racionais, porque hoje nós temos essa capacidade, né? Somos seres hoje muito mais intelectualizados do que a época de Jesus, e podemos então compreender isso e praticar. Porque se nós não tivermos esta visão, esse entendimento, isso é uma meta, um objetivo, o que eu faço para conquistar esse reino dos céus? Como que eu vou para o céu? Vamos esquecer para nós o entendimento, né, da reencarnação. Pessoas que não têm esse entendimento, mas assim, eu vou conquistar o céu, eu vou para o céu, tenho plena convicção que eu vou para o céu, mas o que eu fiz? A gente teria que ter pelo menos a humildade da gente perguntar assim, mas o que eu fiz para chegar lá, no reino dos céus? Estabelecer um comparativo quanto as pessoas altamente espiritualizadas, pessoas altamente cristianizadas, mas não gosto muito da palavra cristianizada, porque a espiritualizada, ela abrange as denominações todas religiosas e não somente o cristão, né? Então, existem pessoas assim, elas vão para o reino dos céus, ou sou eu que vou, porque a minha religião me promete isso, mas o que eu estou fazendo de fato? Né? Que prática do bem? Vamos ler o Evangelho de novo, vamos refletir bastante sobre o que Jesus está dizendo, para ver se realmente nós estamos inseridos nessas práticas, nessa vivência do que ele estabelece ali como objetivo a ser alcançado para a conquista do reino dos céus, ou se nós estamos simplesmente nos julgando nesse reino sem nenhum esforço para que isso pudesse ser alcançado, e sendo que o Evangelho está muito claro no que ele se refere contra isso. Jesus deixava bem claro, a cada um segundo as suas obras. E, né, se a gente fizesse um balanço agora, tipo assim, chegasse minha hora agora de desencarnar, de morrer, como o pessoal fala, vou desencarnar aqui agora, eu iria para o reino dos céus? Assustador, eu sei que eu não iria. A gente tem que pensar nisso, por isso todo mundo tem medo de morrer. Aí deu medo, né? Porque se a gente tivesse a certeza, a gente não teria esse receio. Francisco de Assis tem uma passagem que ele estava capinando, né? Chega para ele, acho que o Frei Leão fala assim, Francisco, se você fosse morrer daqui a 10 minutos, o que você faria? Ele falou assim, e capinando, continuaria capinando. É consciência tranquila, com dever cumprido. Ele estava caminhando no reino de Deus, dos céus. Ele estava fazendo, sendo bom, fazendo as coisas. É isso por aí. Você tem 5 minutinhos para concluir, para encerrar e falando para a gente sobre o reino dos céus, como chegar lá, o que a gente deve fazer, onde buscar esse caminho. Por favor. Nesses objetivos, né, que Jesus estabeleceu para nós, dentro dessa prática de conquista do reino dos céus, para o qual devem convergir todos os sacrifícios, todos os esforços, todas as renúncias e o nosso anseio. O que é o anseio, né? De que modo eu anseio esse reino dos céus? Será que a gente tem isso no coração? Porque normalmente nosso anseio ainda está muito relacionado às conquistas materiais. Planeja, olha, vou comprar isso, vou adquirir aquilo, vou fazer isso, tudo relativo ao mundo da matéria. Agora, o que de fato, que bagagem, será que eu me preocupo com isso? Que bagagem estarei levando ao fechar os meus olhos para essa realidade material? O que eu estou levando? Qual é o meu anseio? Eu tenho anseio com relação a isso? Meu anseio significaria, não estou dizendo meu, mas o nosso anseio significaria o quê? Aprender a perdoar, a ter mais calma. Quantas pessoas são irritadas, mal-humoradas? Mau humor é doença da alma. A pessoa se torna difícil, é um sacrifício para os outros lidar com ela.
eu faria todos os meus esforços, empreenderia todos os meus esforços para buscar sair do quadro de depressão. Eu aprenderia a fazer o bem em todas as circunstâncias, mas se não conseguir de imediato nas pequenas coisas, uma ajudazinha ali, um favor ali, sem esperar nada em troca, nenhum sentimento de gratidão na relação com o outro. Se ele não é grato, o problema dele, a minha necessidade é fazer o bem, que sejam nas pequenas coisas. Então, este anseio de mudança íntima, e hoje a medicina cada vez mais comprova que o nosso desequilíbrio emocional produz inúmeras enfermidades. Olha, o hospital estão cheios. Os hospitais, os consultórios psiquiátricos, os consultórios psicológicos são necessários. Mas, gente, se nós tivéssemos esse anseio de melhoria para seguir, para conquistar o reino dos céus, nós estaríamos de fato seguindo Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Nós teríamos paz no coração, seríamos pessoas mais felizes, mais saudáveis e mesmo doentes. A gente toma o Chico como exemplo. Aquela criatura teve uma vida de sofrimento, de dificuldade, mas sempre feliz. Ele sempre dizia: eu estou bem. O meu corpo é que não está, mas eu estou bem. Será que a gente consegue fazer essa distinção entre o corpo e o espírito? Porque tem pessoas, se a gente perguntar como você vai, só Deus sabe a quantidade de queixas e lamentações que ele vai discorrer, que ele vai fazer. E, no entanto, que anseio nós temos para que essa felicidade se faça em nosso coração? Abolir as queixas, as reclamações, agradecer mais a Deus, orar mais, orar com sentimento por nós, pelos outros, né? Cada vício que a gente quer mudar, nós temos que pedir a ajuda de Deus, porque são condicionamento de muitas vidas às vezes. Com a ajuda de Deus, a busca do estudo do Evangelho, nós vamos promover grandes transformações em nós. E para aqueles que são espíritas, evidentemente as obras espíritas, aqueles que querem conhecer o espiritismo, evidentemente que as obras espíritas são muito esclarecedoras, nos ajudam muito a identificar as nossas imperfeições e dar o roteiro, que é o roteiro de Jesus, para que a gente realmente se encontre e seja feliz. Aprendamos a olhar o outro com o olhar da pureza, da simplicidade, do coração, que é o amor que a gente precisa desenvolver. Então, é esforço contínuo, é o anseio de ser melhor, não financeiramente, mas é um anseio de ser melhor espiritualmente. Devemos tomar isso como meta e ver o que Jesus estabeleceu para nós. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, façam o bem aos que vos odeiam. Um combate vigoroso ao orgulho. E inúmeras outras, ele fala da necessidade do combate ao egoísmo. Faça aos outros o que quereis que vos seja feito. Visitai os presos, dai de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir os nus. Enfim, prática da caridade é o combate ao egoísmo feroz, que hoje está realmente sendo assustador e que nós precisamos combatê-lo em nós, para que a sociedade seja reflexo daquilo que nós, seres individuais, possamos levar para ela. E a humildade, porque o grande desafio nosso também é ser humilde. Como somos orgulhosos, é um grande desafio, né? Diante de qualquer coisa, nós rebatemos, nós revidamos, nós queremos mostrar que somos os melhores, que somos os maiores, que somos tudo, mas nós não somos nada, Somos o pouco que somos pela graça de Deus, como diz Paulo, né? Sou o que sou pela graça de Deus. Aquela criatura que foi assim um exemplo grandioso de sacrifício, de renúncia, de vivência, de espiritualização, tudo num curto período de tempo, né? A ponto de chegar que ele havia travado bom combate e não havia perdido a sua fé. E que ele não sabia, em muitos momentos, se era ele que falava, se era Jesus, se era o Cristo que falava através dele. Então, o grande espírito que nós precisamos ler esses relatos, o Atos dos Apóstolos, as cartas,
o Evangelho é rico demais de ensinamento para aqueles que anseiam a conquista do reino dos céus. Este é o caminho. Obrigado, está chegando a nossa hora, né? Nosso tempo é curto. Vou passar uma agendazinha rapidinho que a gente não deixar de ter. Né? A conversa literária acontece todos os sábados de manhã às 10 horas na Livraria Espírita Girassol. E a Livraria Espírita Girassol está com promoção, vai até 70% nos livros. É um ótimo presente. Gente, já que estamos vivendo esse Natal comercial, cheio de comércio, esse Natal de doação, de dar presente, de troca de presente, faça uma coisa inteligente, dê livros de presente. E, se possível, claro, livros espíritas. Procura a Livraria Espírita Girassol, Antônio de Almeida, Retiro, está aí o telefone, tá? E eles estiveram lá nesse final de semana, fazendo lá, essa foto que vocês estão vendo aí, é o pessoal lá fazendo a conversa literária, todo sábado às 10 horas, nossos irmãos lá postaram essa foto deles lá ontem, né? Todo sábado às 10 horas estão lá na livraria fazendo a conversa literária. O Grupo Viver precisando de voluntários, sempre precisando de voluntário, tá aí, seja voluntário, ajuda-te que o céu te ajudará, né? Lembrando que as palestras aqui no Luzeiros do Mestre estão acontecendo também aos sábados, tem as terças-feiras às 20 horas e ao sábado agora das 15 às 16 horas, palestra e passe. Então essa é a nossa agenda, uma agenda muito rapidinho, para a gente lembrar vocês aí no nosso dia a dia. Naí, a gente te agradece mais uma vez a sua disponibilidade de estar sempre colaborando com a gente, nos trazendo esses ensinamentos, e te pedimos a gentileza de fazer a prece de encerramento, por favor. Lembrando a vinda de Jesus à Terra, descendo de esferas luminosas, puras, para mergulhar nesse vale de sombras, para trazer a mensagem do Pai, para que a humanidade se reencontrasse com o Criador e para que cumprisse os objetivos para os quais foram criados. E nas leis harmoniosas de Deus conta a reencarnação, que nos faculta a todos as oportunidades de redenção e de aprendermos gradativamente a implantação desse reino em nossos corações. E Jesus é o emissário divino, trazendo-nos tudo isso em regime sacrificial. Nós não podemos esquecê-lo. Nós não podemos trocá-lo pelas coisas materiais ao comemorarmos a sua data de nascimento. É preciso lembrá-lo não somente nessa data, mas cada dia é um dia sagrado, porque é um dia de Deus. Que possamos, então, viver cada dia o nascimento de Jesus, que o nosso coração seja a manjedoura sempre pronta a receber as suas luminosas mensagens, suas luminosos ensinamentos, para que sejamos felizes, tenhamos paz no ano de 2019 e que conquistemos e que lutemos por essa conquista, que ansiemos por essa conquista do reino dos céus, não somente em nós, mas na terra, que pede socorro para a sua espiritualização. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Uma ótima noite para todos nós. Próximo domingo estaremos aqui com a bênção de Deus, se assim desejar, e estaremos falando de novo sobre Jesus. Muita paz, muita luz e até uma próxima.